Olá, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos ao call mensal da OCAM. Hoje a gente vai começar com o Paulo. Paulo vai falar sobre economia, depois vai passar a palavra para o Petrônio, que vai falar um pouco sobre o mercado de crédito. Posteriormente, o Pedro Drê vai falar do mercado de juros e depois o Fernando Chibante do mercado de moedas. E, por fim, a Duda falará do mercado de ações. Paulo, por favor, pode começar. Boa tarde a todos. Começando aqui pela parte externa, a gente teve, nesse último mês, a consolidação daquele cenário que a gente já vem discutindo, de pouso suave. Esse cenário cada vez fica mais consolidado, e então a gente tem um processo desinflacionário acontecendo. A gente tem alguns países onde a inflação, principalmente a inflação do núcleo, já se aproxima das metas. A gente tem vários países que a atividade continua mais resiliente, moderada, mas resiliente, com os dados de emprego ainda positivos. Então, é um cenário, de forma geral, positivo, é um cenário atípico, mas positivo, e a gente vê já a sinalização de aproximação de um processo de cortes, né? Acho que talvez o Banco Central sintetize isso melhor novamente seja o Fed, o Banco Central Americano. Ontem ele teve a reunião, e apesar do Powell tentar botar um pouco de panos quentes ali em cima de um corte já na próxima reunião, sinalizar alguma coisa um pouco mais para frente, pelo menos no discurso até aqui, a discussão agora é quando começa o ciclo de cortes, né? Acho que ele precisa ter um pouco, nas palavras dele, um pouco a mais de confiança no ciclo de desinflação para então começar esse processo. Mas viramos a página definitivamente. Aquele viés de aperto monetário que ainda existia no discurso, embora não parecesse existir na prática, foi excluído, e agora a gente virou para um ciclo de cortes, e a discussão é justamente quando começa e qual é a extensão desse ciclo. Em princípio, esse cenário benigno tira um pouco do senso de urgência. Ele pode ter um pouco a mais de informação de dados de inflação, dados de atividade, e também ele não precisa fazer um ciclo extremamente forte e rápido, mas tudo aponta para ser um ano de distensionamento de forma global na política monetária. Talvez o país que também continue se dissociando mais desse cenário global seja justamente a China, né? É um parceiro importante para países emergentes exportadores de commodities, e a China vem continuando dando sinais mais delicados, principalmente na parte do setor imobiliário, que é uma parte grande do PIB, do produto chinês, e continua aquela situação de pouca atração, de baixa conversão de estímulos governamentais em crescimento econômico. Então, a gente tem ali um desempenho um pouco diferente do histórico. A gente tem números de inflação muito baixas lá. Acho que tem essa possibilidade da China continuar sendo um vetor de exportação de desinflação ou deflação para o mundo, né? Então, acho que tem ali um ciclo um pouco dissociado ali, especificamente na China. Falando de Brasil, ontem também a gente teve o Copom. O Banco Central continua aquele plano de voo que ele tinha delineado desde o começo do ciclo, em agosto do ano passado. Ele cortou 50, manteve a sinalização de manutenção desse ritmo por mais 2 reuniões, ou seja, a reunião de março e maio, na visão dele hoje, continuam nesse mesmo ritmo de 50. Eu acho que, de certa forma, ele tem algumas informações boas na mão, especificamente se a gente olha a dinâmica de núcleos de inflação que tiram os choques inflacionários para um lado e para o outro. Os núcleos têm rodado já na meta 3%, né? Eles não estão um pouco acima da meta, ou, na verdade, eles estão na meta. Mas ainda assim tem algumas informações que
deixam ele um pouco mais cauteloso. Ele teve também, mais recentemente, uma dinâmica um pouquinho pior na parte de serviços, que é um indicador bastante ligado à demanda doméstica. Ele continua se mostrando incomodado com a desancoragem das expectativas de mercado, as expectativas do Focus para os horizontes mais longos, 25, 26, que vão ser, principalmente o ano de 2025, ele vai ser importante para a taxa terminal desse ciclo. Na verdade, o último movimento que a gente teve relevante desses anos foi quando a gente teve aquela discussão da manutenção ou alteração da meta de inflação. Ali a gente teve a convergência de 4 para 3,5 e ficou em 3,5 desde então. A gente tem as próprias projeções do Banco Central acima da meta, quando ele bota a trajetória de Selic do Focus. Então, também a gente tem essa informação que ele continua o ciclo, ele continua afrouxando a política monetária, mas mantém também a informação, a sinalização que ele vai ter que terminar esse ciclo ainda numa taxa restritiva, provavelmente um pouquinho acima de 9, se a gente fizer a conta e olhar as elasticidades que ele tem no modelo. Uma outra coisa também que contribui um pouco para um conservadorismo um pouco maior é a dificuldade fiscal, né? A gente tem uma dificuldade ali da consolidação fiscal, a gente tem um processo que ele precisa ser fechado por um aumento de receita, um aumento relativamente grande de receita. O ministro da Fazenda tem tentado fazer várias medidas, e eu acho que novas medidas devem ser anunciadas aí ao longo do ano. Isso é normal e é esperado, mas a meta é um objetivo difícil de ser atingido. Então, tem toda essa discussão de mudança de meta, que deve voltar ali provavelmente em março, com a divulgação do contingenciamento. E, além disso, também nessa última janela, a gente teve anúncios de estímulos parafiscais, de atuação do governo em cima de política industrial. E, por mais que na parte concreta o impacto dessas medidas que foram anunciadas deva ser modesto em cima da atividade em si, sim, é um passo na linha de ter uma interseção grande com o processo de afrouxamento que o Banco Central está fazendo. Então, se você tem alguém afrouxando também, isso tira um pouco do seu espaço. Então, eu acho que isso talvez não afete tanto a discussão sobre taxa terminal, mas eu acho que é alguma coisa para realmente ele se ater ao movimento que ele tem sinalizado de 50 pontos ao longo dos próximos meses. E aí, assim, o que poderia abrir um espaço para ele atuar de forma um pouco mais forte seria justamente uma melhora mais acentuada das expectativas, ou uma queda da atividade mais marcada, ou, enfim, algum movimento mais forte de câmbio, e isso poderia eventualmente abrir um espaço para ele se descolar um pouco dessa estratégia delineada. Mas até aqui ele tem sido bem enfático em reafirmar esse plano de voo. Bom, acho que é isso da parte de cenário, e eu passo então para o Petrônio, para falar da parte de crédito. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Bem, como o Paulo comentou, no cenário externo, a perspectiva que se coloca é de uma queda de juros, mais até capitaneada talvez pelos Estados Unidos, em algum momento num futuro não muito distante, mas essa expectativa já faz com que os agentes comecem a ter uma propensão maior a risco. Do lado local, a gente vai ter uma combinação aqui no Brasil também de estarmos ainda num ciclo de queda de juros, e no caso específico do mercado de crédito privado, a gente passa por um momento onde, se você olhar o desempenho da indústria como um todo no horizonte mais curto, você vai ver um bom desempenho, né? Então, os fundos de crédito, olhando numa janela de 6, 12 meses, né, que você já limpa o histórico de lojas americanas e light, começa a apresentar um desempenho bastante bom, né, em relação a outras oportunidades.
e eu acho que isso vai ajudar a atrair investimento. E só essa expectativa, né, que ainda não aconteceu esse movimento, eu acho que na magnitude que pode vir, por conta da combinação de cenário externo e local, mas só essa expectativa já torna a dinâmica do mercado local um pouco melhor. E a gente escreveu um pouco isso na carta de dezembro, mas eu acho que o que aconteceu ao longo do mês de janeiro foi uma confirmação. Então, de um lado, no mercado local primário, a gente teve um anúncio agora de uma emissão, aprovação de uma emissão da NTS no valor de 8 bilhões de reais. Eu acho que isso é um sinal de que a gente vai ter muita emissão ao longo desse ano e que o mercado tem profundidade e apetite para investir, né? Então, a gente no primário, ao longo desse mês de janeiro, fez muito pouca coisa por conta de preço, a gente entrou numa rodovia, mas a gente acredita que ao longo dos próximos meses vão ter oportunidades bastante interessantes com as emissões que podem acontecer. E do lado secundário, a gente teve um fechamento de 13 bips no IDDI, de forma geral, a indústria deve ter um bom desempenho. Parte relevante desse fechamento se deu em alguns nomes que estavam negociados com mais spread, são os papéis que sofreram mais no passado e estão tendo uma volta. Muitos deles a gente não tem conforto de fazer o investimento, mas acha que o movimento como um todo é compatível com esse cenário que a gente colocou e é um sinal positivo. Do nosso lado aqui, a gente vai focar nas empresas que a gente acha que tem melhor qualidade, buscar alguns ativos com um pouco mais de taxa, mas que a gente tem conforto do lado de crédito. Então, isso é uma seleção que a gente vai fazer com bastante cuidado, mas a gente está no momento de aumentar um pouco o risco, dado todo o contexto, e estamos bastante otimistas com a nossa carteira e com o mercado como um todo. Eu acho que do nosso lado é isso, passo a palavra para o Pedro Odré. Obrigado, Petrônio. Boa tarde a todos. Dando sequência aqui na parte de multimercados, o retorno absoluto, nosso fundo principal, teve uma rentabilidade de 1,17 no mês de janeiro, ante um CDI de 0,97. O breakdown de performance foram: a área de equities contribuiu positivamente com 54 bases e a área de macro teve uma contribuição marginalmente negativa de 6 bases. O que aconteceu no mês de janeiro, nesses primeiros 30 dias do ano, acho que teve um pouco de uma diferenciação no mercado de juros, né, entre o mundo desenvolvido e o mundo emergente, né? Lembrando que o final do ano passado foi muito forte, o fechamento de taxa que aconteceu em novembro e dezembro, né? E agora no mês de janeiro teve uma certa acomodação, cada país seguindo um pouco a sua história. O bloco de desenvolvidos ali com os Estados Unidos, Europa, Alemanha, Reino Unido, a gente observou uma correção, né, uma certa realização, uma abertura de taxa, cada um pouco com a sua história. O Reino Unido abriu um pouco mais de taxa por conta de uma surpresa mais alta na inflação. A Alemanha realizou junto, a zona do euro também teve uma pequena reprecificação de mais ou menos 20 bases. Os Estados Unidos, ao longo do mês, chegou a fazer até um movimento forte, quando você pega como referência a taxa de 10 anos, que chegou a bater 3,80, né, no início do mês, e chegou a abrir 40 bases, foi para 4,20 nos últimos dias de janeiro, os últimos 3 dias, ainda nessa semana, fez um movimento forte de queda em cima desses acontecimentos mais recentes aí, esse Banco Regional de Nova York, né, voltando a ter histórias negativas aí nessa parte de commercial real estate, né? E o mundo emergente seguiu, em geral, com uma performance boa. O Brasil realizou um pouco, 15, 20 bases, né? Também uma realização natural de se esperar depois de forte movimento de queda no ano passado, mas alguns emergentes ainda com uma história positiva, como Chile, Colômbia, que teve inflação mais favorável, fechou taxa, República Tcheca também, que deu início ao ciclo de corte de juros no final do ano passado, trouxe números mais favoráveis, também seguiu com uma dinâmica positiva. A nossa cabeça aqui, para quem ouviu a gente no final no call anterior, a gente pegou novembro e dezembro com uma posição aplicada relativamente grande, então a gente teve uma performance positiva no final do ano passado, né? Optamos por baixar risco no final do ano, né? Com essa visão de que os últimos 15 dias do ano, os primeiros dias do ano são sempre turbulentos, com esses fluxos de portfólio que, né, se reenquadrando, o mercado sempre fica com uma volatilidade mais elevada e movimentos que você não consegue explicar. A gente baixou bem o risco, o que foi bom, porque a nossa cabeça aqui é de aplicar taxa. O mês de janeiro foi um mês de realização. Então, eu acho que é até satisfatória a performance da área macro no mês de janeiro, porque a gente ficou
praticamente zerado no mês de abertura de taxa com a cabeça de estar aplicada. Então, acho que a gente se protegeu bem. A nossa cabeça não mudou, né? A gente continua achando que o cenário vai continuar avançando na direção de distensão monetária, né? Você está vendo aí, o Fed já tinha liderado, né, com as conversas de corte. Ontem acho que foi uma reunião importante, porque no comunicado ele tirou a menção a novas altas adicionais de juros, né? Ele passou a falar de queda de juros, mesmo que de maneira negativa, ainda não vou cortar os juros, preciso ter greater confidence, mas ele já está falando oficialmente em queda de juros, apesar do Powell ter tentado demover o mercado do corte de juros em março, né? Você vê que o cenário que está na cabeça do Fed é um cenário dovish, né? De que está discutindo quando começa a cortar. Outros BCs vieram na direção, já tem alguns BCs que estão pivotando. A reunião do Banco Central Europeu na semana passada também mostrou que a cabeça da Lagarde está um pouco mais preocupada com a atividade econômica fraca. Então, as coisas estão acontecendo, né? Os emergentes foram primeiros, os desenvolvidos estão vindo. Acho que é até interessante citar uma frase que o Banco Central brasileiro colocou no comunicado do Copom ontem, que ele classifica o ambiente internal como sendo marcado, né, pelo debate do início do ciclo de flexibilização monetária nas principais economias. Então, de novo, a gente está avançando e a gente acha que o cenário é esse. O fundamento por trás, a gente já discutiu muito aqui, o Paulo já falou também, essa melhora muito forte na inflação. A gente viu uma queda muito intensa da inflação no segundo semestre do ano passado. A cautela ainda por parte dos bancos centrais é muito em cima dessa resiliência do mercado de trabalho, da atividade econômica. Eu achei interessante uma fala que o Powell fez ontem na coletiva de imprensa, tentando explicar um pouco por que a atividade econômica está tão bem. Ele toca no ponto que a gente também toca aqui, que a gente está passando por um choque de oferta positivo, né, por conta da normalização das cadeias de produção, e isso pode estar deixando que a atividade econômica fique mais forte no curto prazo. Acho que aí já é minha opinião aqui, acho que o risco que fica porque sempre teve essa dúvida no mercado, depois de tanto aperto de juros, a economia está reagindo muito bem, né? E acho que o risco depois que os efeitos desse choque de oferta favoráveis passarem, né, se você não vai ter o efeito defasado de todo esse aperto de juros que foi implementado em todas as economias. Se isso acontecer, esses efeitos chegarem de maneira repentina, acho que pode ter um movimento forte, né? Você pode ter uma desaceleração mais aguda de atividade econômica, levando os bancos centrais a agirem de maneira mais pronunciada. O Paulo falou aqui um pouco do papel de China, que eu acho que é muito importante, na economia chinesa, mostrando aí claros sinais de excesso de oferta e exportando deflação. Então, tudo isso acho que cria um ambiente favorável para você estar alocado em renda fixa. A gente continua vendo uma assimetria muito grande nos níveis de preço. Acho que para fazer subir daqui, acho tem que ter muita novidade negativa, e para fazer fechar, acho que é mais uma questão de tempo a gente continuar avançando nesse processo. Lembrando que a gente ainda está no primeiro estágio, tudo que está sendo conversado nos bancos centrais ou que está embutido nas curvas de juros precificada pelo mercado ainda é retirada de aperto monetário. Quando você olha as curvas assim de maneira geral, né, não tem nenhuma curva que está mostrando um juro estimulativo. Eu acho que sim, concretizando esse cenário que a gente está falando aqui, eu acho que o próximo estágio, inevitavelmente, vai ser você discutir juros estimulativos. Então, a gente acha que isso pode se concretizar ali no segundo trimestre, final do primeiro semestre desse ano, né? E com isso a gente vê um upside grande aí nessas posições aplicadas em juros. A gente, de novo, como virou o ano com posições menores, a gente voltou a aumentar o tamanho das posições aplicadas. A gente tem posições tanto no mundo desenvolvido quanto nos emergentes, né? As maiores posições lá fora são nos Estados Unidos, mas, além disso, a gente tem posições na Alemanha e nos Estados Unidos e Alemanha, principalmente. E nos emergentes, a maior posição aqui é Brasil, e a gente tem também posições no México. Tá? E eu acho que o Brasil segue muito ruído na questão fiscal, como o Paulo já falou, né? Essa política industrial que foi lançada, né, no meio do mês, eu acho que mais espuma do que qualquer coisa de muito concreto. Aqui, acho que a novidade mesmo, a novidade que não trouxe novidade foi a decisão do Copom de ontem, né, que foi um copy and paste do último comunicado, poucas mudanças. A gente viu ruídos aí na divulgação do IPCA, mas acho que o big picture da inflação continua muito favorável. Como o Paulo falou, os núcleos já estão
rodando perto da meta. O BC acho que está satisfeito com o atual nível de precificação da curva, o mercado está navegando aí entre 9 e 9,5 de juro terminal, ainda acima do neutro. E o BC ainda está insistindo nessa sinalização de que ele pretende encerrar o ciclo ainda com uma política monetária contracionista. Mas eu acho que conforme o tempo for passando e essa agenda de corte de juros for se desenvolvendo lá fora, outros bancos centrais desenvolvidos se juntando, eu acho que muito provavelmente a gente deve mudar aqui um pouco, o BC deve abandonar essa sinalização, né, havendo aí uma desaceleração de atividade econômica, uma concretização desse cenário do IPCA rodando perto de 3, a gente vai discutir juros estimulativos aqui. Então, a gente continua vendo valor aqui nas posições aplicadas em juros, estamos com posições relevantes, continuamos gostando das inclinações de curva que a gente vem carregando há algum tempo, fletaram no final do ano passado, estiparam um pouco na sequência, a gente continua vendo valor, acho que a curva ainda não reflete o cenário de distensão monetária que a gente acredita que vai ter pela frente. Então, eu acho que é isso aqui da parte de juros. Vamos dar sequência aí com moedas, com estimantes. Obrigado. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Falando aqui da parte de moedas, acho que foi um mês aí de dólar forte, de maneira geral. Como já foi comentado aqui pelo Pedro, acho que a gente viu uma correção aí dos excessos das últimas semanas aí do ano. Nossa cabeça aqui não mudou muito em relação mudou muito pouco em relação ao mês passado. A gente continua carregando aqui uma posição alocada aqui no real e também no ien, e metade contra o dólar e metade contra o euro, né? Eu acho que no caso do real, a gente acho que é mais do mesmo que a gente já vem falando aqui. Acho que a gente tem uma surpresa, né? O mercado vem se surpreendendo, né, com as contas externas. Acho que, né, uma mudança estrutural que a gente está vendo aqui nas contas externas aqui do Brasil, que vem ajudando muito. Acho que, obviamente, com o plano de fundo do ambiente, né, externo também, de corte de juros de uma maneira geral, aí começando, como o Pedro comentou, aí, a gente vendo agora os bancos centrais aí desenvolvidos começando a entrar nessa dinâmica também. Acho que certamente gera um fator positivo também. O carrego também ainda apesar de não ser mais tão alto como era há poucos meses atrás, ainda é um carrego decente. No caso do ien, acho que só no real aqui um contraponto que a gente vê assim no risco, assim, é o posicionamento técnico. A gente acha que já tem, né, principalmente aqui no ponto de vista dos locais, aqui é uma posição que começa a aumentar um pouco né, o consenso assim, em relação a essa posição. Então, acho que isso é um risco, mas, por outro lado, a gente acha que o posicionamento externo aqui de estrangeiro segue ainda bastante confortável. Do ponto de vista do lado do ien, a gente, enfim, também vem mantendo essa posição. A gente acha que tem, ao contrário do real, ele tem um posicionamento técnico, né, uma moeda que sofreu bastante aí nos últimos anos, então tem um lado técnico que parece bastante favorável. Tem essa questão do diferencial de juros, né? Eu acho que nesse contexto global aí de bancos desenvolvidos entrando nessa dinâmica de corte de juros, ele, por ser um país desenvolvido que pratica a política monetária mais frouxa aí no comparativo aí dos blocos, aí, eu acho que ele se beneficia nesse sentido. E tem também a questão de funcionar bem em períodos de risk-off. Então, normalmente, quando você tem momentos de aversão a risco, você tem um flight to quality, onde normalmente o ien acaba performando bem. Então, acho que, de certa forma, compõe bem também com essa posição long no real. Acho que ajuda a mitigar um pouco o risco nesse sentido, aí, na composição da cesta. Tá? Então, acho que aqui do lado de moedas é basicamente isso. Eu vou passar agora para o Duda para falar da parte de renda variável. Obrigado, Fernando Chibante. Prazer falar com vocês todos, clientes. Bom, vamos lá. Acho que o Pedro adiantou um pouco os resultados, né? Apesar da realização do mercado aqui de bolsa, que foi bem relevante, né? Próximo de 5%. A gente conseguiu fazer um resultado positivo em equities,
dos multimercados e também uma performance relevante nos fundos de ações, né? E qual os motivos desse resultado, né? Primeiro, a gente alocou mais de 50% nos mercados externos. A gente persegue o tema de tecnologia há bastante tempo. Eu acho que essa alocação foi bem sucedida, dado que os mercados lá fora performaram, mas as nossas posições de tecnologia performaram ainda melhor que o mercado. Então, acho que foi muito feliz, né? Como os fundos em si, eu fico feliz, como o Pedro falou, né? Apesar da gente estar com um cenário macro, a gente sempre também age em ações, dado o cenário macro, que apesar de estarmos apostando numa aposta positiva também em Brasil, a gente conseguiu gerar um resultado positivo, uma realização de todos os mercados, praticamente aqui no Brasil, né? E também confirma um pouco a nossa não correlação com a maioria dos fundos multimercados aqui no Brasil, que tiveram um janeiro difícil, tá? O que me deixa mais feliz de ter esse retorno, por exemplo, do retorno absoluto em mais de 0,5%, é que também na parte do risco isso foi extremamente positivo, tá? A maioria dos dias a gente gerou valor positivo em equities, ou seja, os hedges funcionaram, a consistência funcionou, o Sharpe foi bom, mesmo nos dias em que a própria Bolsa Brasileira ou a Bolsa Americana, onde a gente concentra mais as nossas posições, realizavam, tá? Então, a gente continua bastante feliz com essa alocação, a gente fez uma gestão ativa correta, a gente procurou, para sempre procurar essa posição mais assertiva, no começo do mês, diminuir a exposição líquida e aumentar a exposição bruta, ou seja, ter confiança, mas fazer isso de forma protegida. A gente tem perseguido, está mais ou menos 2/3 do portfólio protegido. Então, efetivamente, bem focado aqui em gerar alfa. A gente girou em torno de 30% comprado e 20% vendido, tá? No retorno absoluto. Alguns momentos indo para 35%, alguns momentos indo para 25%, como agora um pouco no final do mês, eu vou explicar por quê, mas aproximadamente aí com 10% de exposição líquida, talvez às vezes indo para 15%, em alguma posição, algum evento específico, às vezes diminuindo para cima, tá? Nos fundos de ações, a gente tem procurado estar mais próximo de 100% redeado, no long bias, em torno de 90% a 80% comprado, tá? Bom, o destaque, né? Como eu falei, foi o setor externo, aonde a gente está perseguindo principalmente, tá? Na parte de commodities, a gente está perseguindo no urânio, a gente tem falado isso há algum tempo, a gente até procurou aumentar essa posição, a gente continua achando o fundamento muito favorável, e na parte de commodities também o destaque é a nossa venda no petróleo, tá? Essa venda no petróleo é menos uma convicção forte que ele vai cair, mas que eu acho que não teria motivo para ter uma alta muito forte, e ela funciona principalmente como uma proteção às nossas posições no setor de óleo e gás, que são empresas do setor, então a gente protege com a commodity, tá? Lá fora, no setor de tecnologia, a gente concentrou um pouco mais a carteira e foi bem assertivo, porque a gente, até na temporada de resultados, está vendo que são as empresas que estão entregando melhores resultados. Estamos no setor de software, no setor de processadores de GPU, no setor de e-commerce, principalmente, tá? As nossas proteções são principalmente no S&P, a gente também simplificou essa parte, e a gente até diminuiu um pouco as posições, porque a gente tem bastante convicção no fundamento para o médio prazo, mas as expectativas, já que a gente está em setores de tecnologia que se beneficiam da tendência de inteligência artificial, mas as expectativas são grandes. Então, para você atender essas expectativas no resultado, tem sido desafiador, né? As empresas que a gente está investido estão entregando acima do resultado, do resultado, mas eles até às vezes realizam, apesar de entregarem acima. Então, a gente prefere ficar um pouco mais leve, mas o que a gente já está vendo é que a gente já está voltando a comprar essas posições com as realizações que estão acontecendo, tá? Aqui no Brasil, a gente também fez algumas
alocações táticas. A gente também teve uma boa performance na nossa carteira aqui no Brasil, principalmente apesar do hedge, o hedge não é totalmente hedgeado, né? Então teve uma realização forte no mercado. A gente continua gostando do setor de bancos, a gente está até procurando aumentar com a derivada de tecnologia favorável, tá? Então a gente investe no setor de bancos, principalmente em plataformas, em bancos digitais. Então acho que a gente tem tido esse foco com essa opcionalidade está funcionando. A gente continua gostando do setor de utility, a gente tem procurado até aumentar no setor de saneamento também, dentro do setor de utility, mas assim, a gente fez algumas posições novas em empresas integradas, muito boas, premium, e também está se pagando. Tá? Então, a gente até aumentou as posições no setor de utility. Tá? O outro setor que a gente gosta é o setor de óleo e gás, eu já citei. A gente prefere empresas com uma vantagem competitiva global, empresas de referência. Então, isso também tem dado bastante resultado. Tá? Então, basicamente é isso. Eu acho que a gente pretende continuar focado nessa assertividade. Acho que no Brasil tem uma variável importante, que foi o fluxo de saída de estrangeiro em janeiro, depois de 2 meses muito positivos, principalmente outubro e novembro, talvez tenham sido 3 meses positivos. Isso no início do ano realmente não é um bom sinal, até porque você está tendo alocação de equities global. Há algumas explicações para isso, né? China, que representa boa parte do emerging market, está passando por uma realização forte, então acho que a gente está sofrendo por correlação. O próprio advento de tecnologia, de você ter empresas, como a gente acha, excepcionais lá fora para investir, então está atraindo investimento. E eu acho que sempre um pouco, como sempre é falado aqui pelo time macro, um pouco do risco fiscal que a gente tem, mas isso a gente não é exceção global. Então, acho que são muito mais os outros fatores de um pouco de realização de entrada que houve no começo do ano e um pouco da atratividade aí de Estados Unidos contra mercados emergentes. Bom, como a carteira está sendo convergente, a gente está encontrando ativos, a gente até no tempo pretende estar aumentando essa exposição e estamos bem convictos nas nossas posições. Acho que basicamente seria isso. Eu passo a palavra aí para a Isabel, se ela tem alguma pergunta. Oi, Duda, a gente tem sim, mas é mais relativa à parte macro, então eu convido o Pedro Dre a responder, eu vou fazer aqui a pergunta a todos. Como que o início de queda dos juros nos Estados Unidos apenas em junho afetaria um book macro de vocês, dado o posicionamento atual? Tá bom, obrigado. O corte em junho, como é que afeta? Bom, da maneira que o nosso portfólio está construído, eu acho que o impacto é pequeno, né? Obviamente, estando aplicado, vocês prefeririam que o Fed cortasse o juro quanto antes, né? A gente ganharia dinheiro mais rápido, mas da maneira como o nosso portfólio está construído, as nossas teses aqui não são os vértices curtíssimos, né, que se beneficiam única e exclusivamente de um corte iminente, não é isso? A gente tem prazos mais longos. Então, assim, eu realmente acredito que se o ciclo de corte começa em março, ou se começa em maio, ou seja, junho, acho que muda pouco. Isso é mais do que provado. A gente, né, às vezes, aqui no Brasil, que a gente faz muito esse jogo de próxima reunião com opções, digital, ID, eu acho que isso é mais relevante, mas lá para fora, para o nosso, de novo, como o nosso portfólio está construído, sinceramente, eu acho que muda pouco. Óbvio que se o Fed começar a cortar o juro em março, acho que a gente vai ganhar dinheiro mais rápido, estando aplicado, né? Seria preferível isso, mas acho que realmente começar em junho, eu acho que não vai ter um impacto muito relevante. A nossa aproveitando, falando dessa distribuição de probabilidade, né, o Powell falou ontem que março não é o base case. Eu acho que talvez hoje a probabilidade maior seja na reunião seguinte, que é de maio, né, mas entre março e junho, eu diria que a probabilidade de março é mais alta. Eu acho que para começar em junho tem que ter muita novidade, porque, de novo, o juro nos Estados Unidos está extremamente restritivo, né, como o próprio Powell classifica, está perto de 5,5%, né, com neutro em 2,5%, então está muito distante do que a taxa neutra, e a inflação está rodando perto da meta. Então, por isso que eu acho que o ciclo deveria começar antes. Enfim, mas é isso. Surgiu aqui, Duda, uma pergunta sobre o fundo de ações. De certa forma, você já falou, mas talvez você queira complementar.
O fundo de ações está posicionado de forma a gerar alfa para 2024? Se sim, em que posições? Acho que foi um pouco assim, tem os fundos nossos como que podem, né, que tem toda a liberdade, né, como o Razor e o Long Bias, que podem ter posições fora. Então, eu já falei, eles estão posicionados para gerar alfa, tem mais de 50% das posições fora do Brasil, e a proteção não é 2/3, né? Eu falei um pouco, tem sido em torno de 10%, 20% no Long Bias, e 100% investido nos fundos de ações, né? Eu só queria ratificar que, como a turma macro conseguiu expressar bem, a gente está assim, animado com o que está o cenário global de queda de juros, inflação sob controle, e aqui também no Brasil, tá? Então, acho que esse cenário é favorável para a equity, a gente está procurando perseguir. E aí, quando você vai para o cenário de equities, para os fundos de ações, de novo, né, a gente tem estado, mesmo assim nos fundos institucionais, né, a gente tem procurado estar mais overweight no setor de bancos, mas são bancos que se beneficiam da queda de juros, de novo, bancos de investimento, plataformas, bancos digitais, setor de utility, que se beneficia da queda de juros real, todas as empresas que a gente investe têm retorno maior que 10% real, e, na verdade, com crescimento aí próximo de 15% ou acima, então, bem relevante. E o setor de petróleo, que a gente vê basicamente o setor de energia todo sustentado, tem até essa cadeia de urânio que eu comentei, mas o setor de petróleo também se destaca. Então, esses seriam os maiores destaques em overweight para gerar alfa no momento. Tá? É importante que eu acho que, até pelas realizações do mercado, pela essa volatilidade que a gente começou o ano aqui no Brasil, que a flexibilidade e a gestão ativa vão ser importantes. Tá? Então, a gente já teve posicionado algumas empresas de consumo, em consumo a gente está achando mais difícil encontrar e diminuiu, mas podem aparecer oportunidades interessantes. Então, essa gestão ativa vai ser importante. Até o setor de petróleo, eu diria que é um pouco mais volátil o tamanho da posição, até porque é dependente da commodity, mas, sem dúvida, eu acredito que bancos e utilities para o médio prazo vão continuar sendo determinantes aí na carteira para gerar alfa, até porque nas posições que a gente faz nesses setores, você casa valor com crescimento e benefício da queda de juros. Ótimo, Duda, muito obrigada pelas respostas. A gente não tem mais perguntas em aberto, não, então a gente pode encerrar o call. Obrigada a todos pela presença e até o próximo mês. Obrigado. Obrigado a todos.